Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Bíblia Aberta. Eu sou Paulo Neves e estou aqui neste estudo aprofundado da Palavra de Deus com 3 amigos para podermos aprofundar aquilo que é os temas bíblicos, sobretudo desta temporada que estamos a estudar o livro do Êxodo. Ficamos muito felizes por estar connosco, espero que realmente possa receber estas bênçãos de abrirmos a Palavra de Deus e estudarmos aquilo que é a Palavra do Senhor. Temos connosco Pedro Esteves, pastor, Hortelinda Gal, pastora, e o Dr. Paulo Macedo. Bem-vindos aos 3. É um prazer ter-vos connosco. Obrigado. Vamos estudar aqui o livro do Êxodo, mais propriamente vamos falar do viver a lei, como nós podemos viver a lei, não é? Falámos no episódio passado sobre a lei e vamos continuar com a lei. Já sabe, pode acompanhar este e outros episódios através de 3 formas. Poderá fazê-lo através da MEL, no canal 186, poderá fazê-lo também através do YouTube, na internet, da Novo Tempo Portugal, ou ainda através da Rádio Clube de Sintra, em 91.2 FM da Grande Lisboa. Seja qual for o método de escolha, o importante é estar connosco. Amigos, em qualquer cultura, as leis revelam os ideais, os objetivos e a intenção do caráter do seu legislador. Não é? Deus queria que o seu povo fosse diferente de todas as outras nações. Deus queria que eles estabelecessem uma forma de relacionamento com Deus, numa aliança, mas sobretudo tendo a lei como a base dessa mesma aliança, não é? Para refletir nisto, vou começar com o Paulo Sérgio. Bem-vindo, Paulo Sérgio, mais uma vez. É muito prazer estar connosco. Espero que a forma como tu tens instruído a palavra possas também trazer aqui para a nossa partilha. O prazer de estar aqui é meu, e não só contigo, mas com os outros colegas também, e dizer que num mundo em que nós temos tantos programas com opiniões pessoais, e muitas vezes pouco baseadas em reflexão e estudo. Assistir e ter a possibilidade de participar num programa que tem como fundamento o estudo e um estudo em conjunto é um prazer muito grande. Portanto, obrigado pelo convite outra vez. Muito bem. Então eu vou ler aqui 2 passagens da Bíblia e depois faço-te a primeira pergunta. A primeira encontra-se no livro do Êxodo, capítulo 21, verso 2, que diz: Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º sairá livre de graça. E em Jeremias 34, 8 e 9, podemos ler: A palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. Paulo Sérgio, a escravatura é uma das maiores atrocidades históricas da humanidade, não é? E afetou também esta realidade de Israel. O que é que nos dizem estes textos que acabámos de ler sobre a forma como Deus orientou o seu povo através das suas leis e dos seus estatutos? Olha, realmente é uma pergunta que nos dias de hoje ainda faz mais sentido, porque nós estamos num momento da história, da sociedade, das nações, da própria humanidade, em que se coloca muitas coisas em causa no passado. E uma das tendências maiores que existe da geração atual, que se calhar na nossa geração, e vou aqui incluir a nossa geração como as do passado de todos nós, não colocaríamos da mesma forma, que é analisar eventos, acontecimentos, tendências do passado com os olhos da atualidade. Isso é uma coisa que nós hoje vemos na história, que levam pessoas a deitar estátuas abaixo, ou a não permitir que livros sejam lidos, e um movimento que nós assistimos, se calhar, que agora com uma grande reversão na sociedade, que nós já estamos a ver essa reversão nos dias de hoje, mas que aconteceu durante algum tempo. E eu vou-te pedir licença, eu sei que quando estivemos juntos outra vez fiz a mesma coisa, vou ler o mesmo texto numa versão mais próxima das pessoas, a versão do livro, e diz assim, Êxodo 21, 2, vamos começar por aí. Se um hebreu tiver de se vender, há aqui uma pequena diferença quanto ao texto que tu leste, se um hebreu tiver de se vender a ti, por ter ficado a dever algo que não pôde pagar, só durante 6 anos te servirá. Só durante 6 anos. Estes 2 aspectos são muito importantes. Ele teve que se vender e só vai servir 6 anos. Ao 7º ficará livre sem ter mais nada a pagar pela sua liberdade. Portanto, este foi o primeiro texto que tu utilizaste. Fica livre. Fica livre. O primeiro comentário que eu gostava de ter, e que eu sei que muitas vezes para aqueles que efetuam a crítica da Bíblia é muito difícil compreender, é que Deus tem de lidar em cada época com a realidade que existe. Não é a realidade que Ele sonhou que existisse quando criou a humanidade, nem é a realidade que Ele sonha que a humanidade venha a cumprir se se dispuser segundo a sua vontade. É que existe. É no estado em que cada pessoa, que cada família, que cada comunidade, em que cada sociedade, que cada nação
está a receber aquilo que são os seus estatutos e as suas leis. E a realidade que existe, por exemplo, estamos a falar no livro de Êxodo durante estes programas, os que passaram e os que estão para a frente, a realidade que existe no mundo de pecado é, antes de mais, uma realidade de escravidão. De escravidão do ser humano a Satanás. Que, infelizmente, pelos nossos primeiros pais, os nossos primeiros pais decidiram servir livremente e dar-lhe uma soberania sobre uma terra que não era dele. Portanto, a primeira coisa que temos que compreender é que quando nós pensamos que o estado natural de cada um de nós, quando vem ao mundo, é de liberdade, todos nós somos livres, autónomos, por aí fora, isso não é uma realidade, porque nós já nascemos com a contingência da nossa condição de escravatura. Nós somos escravos de quê? Somos escravos da morte, porque todos caminhamos para ela. Somos escravos das condições de doença, porque todos também estamos contingentes a isso. Daquilo que está à nossa volta. Portanto, a escravatura é um estado natural do ser humano sob o ponto de vista espiritual. Mas a tua pergunta não é só sobre isso. Quer dizer, nós falamos como se todas as pessoas fossem livres, quando espiritualmente o que existe é que nós precisamos de um Cristo que nos liberte da nossa própria condição. Agora, isto para dizer que, por causa dessa servidão uma natureza que é pecaminosa agora, a escravatura, que não foi criada por Deus, nem idealizada por Deus, não está nas suas leis, nem está nos seus estatutos, como uma ordem, aconteceu. E acontecendo, nós vemos que os estatutos de Deus só aliviavam os grilhões da própria escravatura. O sonho de Deus é um crescimento, um desenvolvimento civilizacional em cada geração que encontra rumo àquilo que é a sua vontade. Aquilo que eu estou a dizer não vem só da minha cabeça, aquilo que nós fazemos aqui é procurar, digamos assim, fontes para nos ajudarem. E há para além do comentário adventista do sétimo dia, de outros comentários que procurei consultar, houve um chamado Comentário do Púlpito, muito antigo, do século XVIII, que tem um pequenino texto que eu gosto muito, que no fundo diz que os estatutos e as leis de Deus que se referem a situações de injustiça como esta, não são de maneira nenhuma uma forma de as credenciar, diz o texto, são uma forma de as aliviar e mitigar. Ou seja, faça aquilo que era a realidade que o povo de Israel naquele momento vivia, com os povos à sua volta, com uma história de séculos de pecado até aquele momento. Deus procurou sensibilizá-los para mitigar, aliviar aquilo que era a dureza do seu coração. Portanto, havia duas maneiras de um hebreu se tornar escravo. A primeira seria a pobreza e as dívidas provocadas pela pobreza. Podemos ler, por exemplo, no livro de Levítico, o capítulo 25, quem quiser as referências. Uma pessoa em situação de pobreza que pedisse meios para se suster e não os pudesse pagar, iria a partir daí oferecer-se, digamos assim, como servidão. E o segundo seria como consequência do cometimento de um crime. Ora, nenhuma destas duas coisas são provocadas nem pela vontade de Deus, nem pelo sonho de organização que Deus tinha para o povo. Porque o sonho de Deus, pelo contrário, nós vemos que a limitação da pobreza ou ajuda aos desfavorecidos é que está permanentemente nas leis e nos estatutos de Deus. Portanto, só por uma situação de pobreza e consequente dívida, ou por ter cometido um crime, é que alguém se tornava escravo, digamos assim. No caso deste texto, então, nós vemos que a escravidão até é um ato que não cede da vontade de pessoa. Portanto, não é um ato volitivo, ele não quer ser escravo, mas dá-se como escravo pelo facto de não conseguir liquidar uma dívida. E há aqui duas resoluções que são muito importantes. O texto fala numa delas. Ao início do 7º ano seria dada a liberdade dessa pessoa, o que é em si uma limitação. Ao contrário das culturas, civilizações que nós ouvimos que tinham escravatura, em que a pessoa era muito difícil sair da situação de escravo, o que Deus está aqui a dizer é esta situação tem um limite. Claro. Aquela pessoa, infelizmente, colocou-se nessa situação através ou de ter cometido um crime ou de não pagar uma dívida, mas ao fim daquele tempo ele vai ter a possibilidade de se restaurar, de se regenerar. Ora, as leis e os estatutos de Deus, por mais anacrónicos que possam estar aos nossos olhos, são uma via para a restauração e da regeneração das pessoas individualmente e da coletividade que Deus estava a tratar, aquilo que nós normalmente dizemos, o seu povo, na nossa maneira mais cristã de falar. Acontecia também que se o ano jubileu a cada 50 anos calhasse no meio destes 6 anos em que alguém era servo, a pessoa imediatamente era também libertada do fardo da sua escravidão. Portanto, ao ser libertado, digamos assim, ainda há um ponto que me toca mais, é que o amo, que liberta o servo, seria obrigado a dar-lhe provisões para se restabelecer. É algo que muitas vezes nos esquecemos, mas não era só dar a liberdade. O texto diz, quando um vosso irmão ou irmã, a pessoa não deixou de ser irmão ou irmã por estar numa situação de servidão,
mesmo que fosse responsável por isso. Tiver de se vender como escravo, deverão deixá-lo livre ao fim do 6º ano, e depois diz, não devem deixá-lo partir de mãos vazias. Dê-lhe um bom presente de despedida, e depois diz claro. o tipo de Para a presente restauração, que pode não ser. é? Restauração, a regeneração. As leis e os estatutos de Deus são uma via de regeneração para a pessoa e para as coletividades. Até para a família. Para a família também. Eu não sei se temos mais tempo, só gostava de finalizar este ponto só com um pensamento, que é, vamos colocar o dedo numa ferida. Até quando é que nós vamos continuar a analisar a história com os olhos de um tempo diferente, não é? Temos sempre, não conseguimos fazer esta adaptação. Quando nós éramos crianças, com certeza todos nos recordamos, quantas vezes é que nós ouvimos o provérbio, por exemplo, entre marido e mulher não se mete a colher. E hoje, a violência doméstica é um crime público. Muitos de nós hoje, que estamos aqui, crescemos com a ideia de que fazer troça em relação à etnia ou ao sexo da pessoa, ou seja o que fosse, era levado muito mais levianamente quando éramos crianças do que hoje se calhar acontece na nossa sociedade. Houve uma progressão. E eu acho que as leis e os estatutos de Deus, no estado em que cada sociedade está, são uma progressão para a regeneração de cada pessoa e de cada coletividade. No fundo, Exatamente. talvez pudéssemos mesmo dizer que quando olhamos para este quadro legal que encontramos no Antigo Testamento e não nos precipitamos, vamos dizer, numa avaliação, obviamente, à luz do que é hoje a nossa visão da sociedade e a comparamos as leis dadas a Moisés e toda a estrutura legal do povo e as comparamos com a dos povos que estavam à volta, a única expressão que podemos usar é que elas eram altamente progressistas. Que hoje é uma expressão que se usa precisamente para referir para uma evolução civilizacional que, em geral, pode haver um caso ou outro que a progressão até não seja tão razoável, mas em geral, o Paulo deu vários exemplos de que essa progressividade nas leis protege as pessoas e a sociedade de coisas às vezes bizarras ou até injustas. E aqui nós estamos diante de uma visão absolutamente progressista da sociedade, precisamente por causa destas alterações que tinham em consideração a possibilidade das pessoas restaurarem, manter a dignidade do indivíduo. Então, quando olhamos no contexto, percebemos que não é bem o mesmo que ler e dizer, meu Deus, Deus defendia a escravatura. Quer dizer, isso é uma leitura extremamente simples, mesmo se percebe que alguém que não tenha nenhuma noção da Bíblia até a possa fazer numa primeira leitura. E podemos dizer que há muitas destas leis nós ainda temos um caminho a fazer para as aplicar plenamente, não é? Naquilo que tem que ver com o tratar dos pobres, o tratar dos mais fracos. E a justiça social. É exatamente, a nossa sociedade fica a dever a este ideal que Deus realmente tinha para o seu povo. Eu vou ler aqui, Hortelinda, uma vez que agora estavas a falar nas leis, vou ler aqui mais 2 textos. E depois vamos falar um pouquinho também de outras leis, não é? Porque Deus deu muita lei ao povo, não é? As leis civis, estávamos aqui a falar nestas que são importantes para reger também a questão do povo, a questão do coletivo. E claro, muitas destas leis, e agora que vamos ler, uma delas que vamos ler é a lei moral, não é? Aquela que é importante. Se fossem colocadas em prática, estaríamos muito à frente daquilo que é ainda o nosso tempo, não é? Porque seria uma proteção não só para o indivíduo, mas para também o conjunto dos indivíduos que existem, não é? E por isso eu vou ler em Êxodo 23:10 e 11, que diz: também 6 anos semearás a tua terra, recolherás os teus frutos, mas ao 7º a dispensarás e a deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Esta é a primeira. A segunda está no livro de Êxodo, capítulo 20, que nós sabemos que são os 10 mandamentos, um específico, que é o dia de sábado, no versículo 8 até o 11. Lembra-te o dia de sábado para o santificares, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Hortelinda, estas leis estabelecidas por Deus também, embora de realidades diferentes, dizem-nos alguma coisa sobre Deus e sobre o projeto que Deus tinha para a criação? Certamente, todas estas leis revelam não só a sabedoria de Deus, mas o seu amor, o seu cuidado pelo ser humano.
este acompanhamento que Deus faz, como dizia o Paulo Sérgio, no crescimento do ser humano, adaptando leis que sejam adequadas para o tempo em que eles vivem, não é? Deus deu a lei dos 10 mandamentos e falámos sobre ela no último episódio. Eram chamadas as 10 palavras, e podemos dizer que nos 10 mandamentos Deus dá a Constituição, é a Constituição do governo de Deus, portanto, para esta terra. Mas Deus não se limita realmente a dar-lhes essas leis mais latas, que são os 10 mandamentos, não é? Quando diz não matarás, é uma limitação absoluta, mas não está codificado, né? As situações em que isso deve ser aplicado. Não é? Exatamente. Deus vai dar então outros princípios, outras orientações específicas para situações específicas e variadas que o povo vai viver. Vai para pôr na prática a Constituição. Como nós fazemos, portanto, ainda hoje, não é? Há a Constituição de uma nação e depois há os decretos-leis que aplicam os princípios vastos da Constituição à vida prática, portanto, das populações. Por exemplo, dar um exemplo, os 10 mandamentos, diz o 7º mandamento, não adulterarás. Apenas uma interdição absoluta, não é? Há uma lei em Êxodo 22:16 que diz: se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a desposará, ela será sua mulher. Portanto, é uma aplicação direta, prática, variada deste mandamento, não adulterarás, que é um princípio lato. Então, o Senhor vai codificar os comportamentos e dar leis adequadas a cada situação. Essas leis são designadas por estatutos, cobrem todos os aspectos da vida do povo de Deus e da vida humana. Tem que ver com a relação com Deus. Nós vemos recorrentemente o mandamento: não adorarás deuses falsos, não irás com os povos vizinhos adorar os seus deuses. Portanto, a idolatria em várias situações que podem ser encontradas, a relação também com os outros. E já foi falado aqui, mas sobretudo os fracos, os pobres, os necessitados, as viúvas, aqueles que estão numa situação de fragilidade. Portanto, estes mandamentos mandam estar atento, ser cuidadoso e põem regras, não é? Que limitam comportamentos egoístas, de proveito próprio, de interesse próprio, e também tem que ver com a pessoa, e acho isto muito bonito em toda a revelação de Deus. Em toda a revelação de Deus, Deus tem uma preocupação em que nós vejamos a pessoa acima das suas circunstâncias. Ou seja, a pessoa é mais do que aquilo que lhe acontece. Como dizia o Paulo Sérgio sobre a escravatura. A pessoa é escrava, se calhar foi negligente, se calhar não foi próspera, não se esforçou, caiu numa situação de desgraça. Tem que se vender como escravo. Mas ele não deixa de ser pessoa. Qualquer pessoa qualquer situação que se encontre, mesmo como pecador, é sempre uma pessoa. E todas estas leis são no sentido de respeito à pessoa, porque a pessoa é mais do que aquilo que tu podes ver. Há, por exemplo, uma outra lei, aqui em Números 20, em Êxodo 23:5, que diz: se vires o jumento daquele que te aborrece, portanto, o teu inimigo, de alguma maneira, deitado debaixo da sua carga, deixarias de o ajudar? Não, certamente o ajudarás juntamente com ele, com o teu inimigo. Vais ajudar o teu inimigo a levantar o jumento debaixo da sua carga, ajudarás esse teu inimigo, não é? Sabemos que Jesus vai levar depois esta atitude para com os inimigos a um expoente máximo, mas já está aqui o embrião do respeito pelo outro, apesar do que ele é, da maneira como ele se comporta, e até, portanto, do aborrecimento que ele te pode provocar. Portanto, há aqui uma educação a olhar o ser humano como um ser de valor incomensurável. Que lhe aconteça o que lhe acontecer, o ser humano merece sempre. Portanto, todas estas leis nos dizem que o ser humano merece sempre respeito, dignidade e apoio necessário, seja ele quem for. Ele merece, porque ele é uma criatura de Deus. Há um poeta que já morto, né? Um poeta conhecido, que é o Khalil Gibran. Ele escreve um livrinho que se chama O Profeta. É um livrinho muito bonito, aconselho-vos a ler, em que ele diz: todo aquele que mereceu beber do grande rio da vida merece encher a sua taça no teu regato.
todo o ser humano, seja ele quem for, pelo fato que existe, que Deus lhe deu vida, ele merece realmente o meu apoio e aquilo em que eu puder ajudá-lo. Isto porquê? Porque realmente Deus é o Criador. Deus deu-lhe a existência, deu-lhe o ser. Portanto, isso é a condição básica e suficiente para que nós possamos estar ao seu serviço e possamos proporcionar-lhe o que ele necessita. Isto é um alinhamento com a vida, com a manutenção da vida. Finalmente, os mandamentos de Deus são mandamentos de vida, para que a vida possa progredir, para que a vida possa desenvolver-se e atingir esse objetivo com que Deus a criou. Não esqueçamos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E enquanto existirmos, e será por toda a eternidade, vamos crescer nessa imagem e semelhança. E estas leis tinham como objetivo realmente dar condições. Não apenas sobre as pessoas, mas nos textos que tu leste, Deus vai dar até leis sobre como protegermos a própria terra, o nosso habitat, nosso e dos animais, não é? A terra que tu fazes produzir, da qual tiras o teu alimento, o teu sustento, os teus valores, tu vais tratá-la com respeito. 6 anos a trabalharás, o 7º ano deixa-la descansar, deixa repousar. Ou seja, ainda que Deus nos deu a terra, a nós os seres humanos, a terra é de Deus, a criação é de Deus. Nós devemos tratá-la também como uma fonte para a vida, para o bem dos seres humanos. E nós que vivemos neste século XXI, no primeiro quartel, não é? Estamos terminando. Quanto nós podemos dizer que se os homens tivessem seguido estes conselhos de proteger a terra, cuidar a terra, respeitar a terra, o seu habitat, portanto o seu mundo que Deus lhe deu, se calhar hoje não estaríamos com os problemas das alterações climáticas, claro, que realmente temos. Portanto, o Senhor, as leis de Deus é luta pela vida, busca a vida, sempre o melhor. Este é o sentido, portanto, destas leis. E é uma atitude fundamental, é o nosso reconhecimento de que devemos fazer isso, porque nós não somos senhores nem das coisas, nem das pessoas, nem da terra. Tudo é de Deus, não é? Tudo vem de ti, da tua mão tu damos, não é isso que disse Salomão. Assim, é este respeito pela pessoa, pelas coisas, pela terra, pelo nosso habitat, que traduz o reconhecimento de que Deus é o Criador. Não podemos adorar o Criador, respeitar o Criador e lesar a sua criação. Lesar a criação é ofender o seu Criador. Portanto, não podemos ter um e negligenciar o outro. Ok. Nós tínhamos lido aqui também, penso que é muito importante, no capítulo 20, falar sobre o dia de sábado para o santificar. Não é? Aqui nós vemos várias coisas interessantes nestes textos. A primeira coisa que eu gostava de destacar é que ali claramente no versículo 10 diz que o 7º dia é o sábado. Porque há muitos cristãos, muitas pessoas hoje que pensam que, começando na segunda-feira a semana, que o dia 7º é o domingo. Não é? Mas o primeiro dia da semana é o domingo, depois segunda-feira e acaba no sábado, sendo que sábado é o 7º dia, e aqui está claro, não é? Que o 7º dia que Deus disse para descansar é o sábado, o Senhor teu Deus. E depois vem aqui 3 coisas muito importantes. No versículo 11, sabendo que não é nosso, que o sábado é de Deus, não é? Diz que Deus fez três ações aqui importantes, não é? Diz que descansou, abençoou e santificou este mesmo dia, não é? É claro que aqueles que o observam, aqueles que os guardam, também serão abençoados e santificados por este dia, por Deus, não é? E, portanto, como o tema, o título do nosso episódio é Viver a Lei, não é? Nós devemos viver também este princípio na nossa vida, de guardar o dia de sábado, não é? E o sábado é, digamos, a bandeira da criação, não é? Pois. Sábado vem cada semana lembrar-nos. Está ali a impressão digital de Deus. Que vimos de Deus, que vamos para Deus, não é? E que lhe pertencemos. E os outros também lhe pertencem, daí a necessidade e o dever de respeitar tudo aquilo que Deus criou, desde as pessoas às coisas. E há também no sábado esta dimensão quase de jubileu, que é este sentido de descanso cíclico que faz com que toda a terra respire. O que significa que isso tem uma visão, obviamente, espiritual, de relacionamento com Deus, mas para conectar com esta última nota que a Hortelinda fazia, precisamente que a terra também respira quando um dia a cada 7, o que ainda é uma intensidade grande, as coisas param. Se nós pensássemos o que seria hoje, e não quer dizer que até não existam alguns movimentos
que ao longo da história já se organizaram ou que um dia se venham a organizar. Não sei se vai ser em relação ao 7º dia, o sábado, mas a ideia de que se nós parássemos e a Terra descansasse e houvesse ciclos que nos permitissem a nós próprios e ao planeta respirar, que seria benéfico para todos. E é interessante que isso é um princípio bíblico. Sim. Que é tudo para em ciclos, um pouco como acontecia a cada 7 anos ou a cada 50, são esse conceito de fazer respirar, até a Terra tinha que respirar de tanto em tanto tempo. Não é? Depois de estar livre de pressão, de obrigação, de deveres, de essa ideia de pausa, não é? Pode até ser uma ideia um pouco mais profunda, existencial do que às vezes parece. A ideia de pausa, tu paras, tu observas, tu contemplas, tu refletes, tudo isso pode também estar, ou está, no conceito do sábado, não apenas esta dimensão legal, se quisermos, Deus estabeleceu, é um dia, é isso, mas há aqui uma dimensão existencial para o ser humano e para o planeta. E Deus conhece tudo, porque Ele diz: em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Portanto, Ele é o Deus Criador e o sábado é, no fundo, esse sinal, essa impressão digital do Criador na criatura, não é? Muito bem, Pedro, estamos aqui neste debate tão interessante sobre as leis, e agora vou-te fazer uma pergunta também. Entre estas leis dadas por Deus, também estavam algumas festividades que deviam ser celebradas anualmente. Por exemplo, temos a Páscoa, temos o Pentecostes, temos a Festa das Primícias, a Festa dos Tabernáculos. O que é que significa atribuir a estas festas parte das orientações de Deus ao seu povo? Sem dúvida que é um fator muito interessante. Talvez a minha primeira nota sobre este tema seja dizer que nós aprendemos com esta estrutura para a qual Deus criou, estabeleceu e deu ordens através destas leis. O seu povo é a não distinção da dimensão religiosa do resto da vida. Por isso é que neste código de leis que obviamente tocam em diferentes áreas, a religião está lá integrada nessa dimensão. Nós, curiosamente, vivemos num tempo, e temos estado a falar aqui sobre este fenómeno do anacronismo. O Paulo há bocadinho falava, e é uma grande verdade. Nós lemos as leis de Moisés, como muitas vezes lhe chamamos, e percebemos que, de uma forma assim muito simplista, à luz do que nós hoje vivemos, tudo isto pode parecer um pouco anacrónico. Neste caso, eu estou a chamar a atenção para uma dimensão que acho muitíssimo relevante, que é o facto de que a evolução que nós tivemos da sociedade, até por acontecimentos históricos dramáticos ao longo de séculos, fizeram-nos progredir até um ponto em que a sociedade percebeu o seguinte, pelo menos a sociedade mais democrática, liberal, percebeu que o melhor para salvaguardar toda a gente, e nós temos aqui um grande especialista, que é o Paulo Sérgio, eu vou-me meter aqui na seara dele, mas é um pouco, não é para o provocar, é para dizer que ele é que pode dar alguma contribuição aqui, mas assim a minha leitura mais amadora que a do Paulo, já vão perceber o que eu quero dizer, é que nós chegamos à conclusão de que o melhor para a sociedade era separar a religião do Estado. E que a melhor maneira de salvaguardar até a liberdade religiosa das pessoas é os Estados não serem detentores do fenómeno religioso. Então a ideia é: o Estado regula tudo, digamos assim, aquilo que pode ser e deve ser regulado para a vida em sociedade, e a religião, o Estado, o que deve fazer é garantir que as pessoas têm direito à sua religião, mas o Estado não diz o que é que tu deves fazer, qual é a religião certa, né? Ok? Há essa grande separação. Esta visão progressista da sociedade, nós conseguimos compreendê-la como, vamos dizer, uma resposta ao que foram milénios, quase que podia dizer assim, se formos recuar para a Idade Média, em que esta divisão não existia e em que os Estados estavam nas mãos da Igreja ou vice-versa. Mas depois tivemos outros exemplos mais recentes, por exemplo, em ditaduras diversas, em que não havia de toda essa separação, fosse ela assumida ou não, em que a religião era, no fundo, mais um instrumento de controlo. E, de facto, a evolução da sociedade permitiu perceber, então, a tal ideia de que... E quando diz sociedade é aquela em que vivemos, porque a grande porcentagem do mundo hoje ainda sofre com isso. Por isso eu dizia, as democracias liberais, vá como às vezes se designa, vivem isto, porque nós nem precisamos estar a dar exemplos, que nem é este o lugar, mas em muitos lugares do mundo isto simplesmente não acontece. Ora, interessante que lá está a tal ideia de anacronismo. Quando nós chegamos ao que Deus estabeleceu como um projeto de vida, por isso também é um projeto legal, como é que a sociedade se organiza, é evidente que numa teocracia direta, que é o que está a acontecer aqui,
porque é Deus que está aos profetas a dar a sua lei, ora, Deus não vai fazer esta separação. Por isso nós podemos hoje entender que o regime a que nós chegamos é o melhor para nos proteger dos péssimos exemplos que temos, mas isto não é um anacronismo. Isto é, para quem crê na revelação da Bíblia, vamos ser honestos e humildes, alguém que não creia na Bíblia como revelação, é claro que vai dizer, olha, isto é um exemplo do que nós não queremos. Mas numa perspectiva de revelação, isto também não é o que se veio a desenvolver ao longo da história. Isto é Deus a proteger as pessoas e a mostrar o seguinte, este é o ponto onde eu quero chegar. Vamos viver a religião como parte da nossa estrutura de vida. Deus é o Senhor da nossa vida e nós vivemos a nossa religião como parte daquilo que nós hoje designaríamos um estilo de vida. Por isso é que as festividades, agora chego à tua pergunta, as festividades judaicas, no fundo, estabeleciam também um código legal para organizar a vida religiosa do povo. Nós hoje utilizaríamos mais um termo de um código litúrgico. Coisa que talvez as igrejas protestantes, especialmente mais contemporâneas, até se afastaram muito de uma ideia de um certo calendário litúrgico, mas nós sabemos que há ainda hoje muitas igrejas e visões até cristãs que ainda são muito leais a essa ideia de haver um calendário litúrgico que se repete no ano. Em geral, nós tendemos a ser um pouco mais livres em relação a isso. Mas aqui sim podemos dizer que as leis religiosas eram uma espécie de um calendário litúrgico que tinha o propósito de ajudar o povo não apenas a celebrar os grandes eventos e momentos da sua história espiritual, da sua relação com Deus, mas também a dar um quadro para que o povo e as pessoas, individual e coletivamente, não esquecessem dessa importância de se manterem conectados a Deus. Por isso nós vamos encontrar a Páscoa, o primeiro dia do mês, no primeiro mês, aos 14 do mês, era a Páscoa que deveria ser celebrada. E a Páscoa, já vimos aqui em episódios passados, significava essa libertação que claro. O povo teve Por isso ela, do Egito. se quisermos já numa certa leitura profética, ela hoje representaria também o sacrifício de Cristo, depois os pães asmos, que era aliás no dia a seguir, aos 15 dias desse mês, durante 7 dias comeriam pães asmos, uma recordação dessa saída rápida do Egito e sobretudo da separação do pecado, ou a festa das primícias, em que consagravam os primeiros frutos das colheitas e que nos, obviamente, hoje podemos dizer que ela aponta para uma ideia de esperança na ressurreição, porque Jesus Cristo veio a ser ele também as primícias. Temos a festa do Pentecostes, em que havia um período, estava determinado um período que celebrava, no fundo, o fim da colheita. E finalmente a festa das trombetas. Não me esqueci, claro, do Yom Kippur, a festa, naturalmente, do dia da expiação, que era uma festa absolutamente importante, tinha a ver com juízo e arrependimento. O que nós podemos dizer sobre todas estas festas, a chegar até a dos tabernáculos, é que entre as festas que eram na primavera e que apontavam, no fundo, para a primeira vinda de Cristo e o início da Igreja, e as festas do outono, que apontam mais para os eventos finais e a parte final da história da Terra, nós reconhecemos que estas festividades, além dessa dimensão que eu já falei há pouco, elas também têm uma dimensão profética, que elas apontavam para um cumprimento real num ciclo que já não é anual, é um ciclo que se viverá uma vez e que vai culminar com a vinda do Senhor Jesus. E podemos dizer que elas também tinham uma função que tinha que ver com o futuro das gerações, ou seja, as novas gerações eram educadas no que Deus tinha feito, ou seja, era dada identidade às novas gerações através destas festas em que se contava e recontava Contando e a história. celebrava aquilo que Deus tinha feito. Então tinha uma função pedagógica muito forte, não é? Aliás, Deus diz sempre, quando o teu filho te perguntar porquê é que praticas isto, dir-lhe-ás, portanto, aquilo que Eram marcos na história, não é? Eram memórias. Uma atualização da história, pois. Muito bem, estamos a falar de viver a lei, não é? Viver a lei, e nós, se nós vivêssemos realmente as leis de Deus e sobretudo a lei moral que Deus deixou registada nos 10 mandamentos, a nossa vida seria diferente, não só individualmente, mas também como grupo, não é? Como população, como povo. Vou recomeçar com o Paulo Sérgio. Eu vou ler novamente Êxodo 23, vou ler aqui 2 versículos. Um versículo está no 28 e outro versículo no 33.
Também enviarei-vos pões adiante de ti, que lancem fora os Iveus, os Cananeus, os Heteus diante de ti. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Sendo o Deus Criador de todos os homens, de todas as criaturas, como é que nós podemos entender estas indicações da parte de Deus, em primeiro lugar? E se alguém hoje podia basear-se num texto como este para fundamentar o afastamento de outras culturas? Paulo? Bom, a resposta que tenho que dar imediatamente é não. Essa é que tem que ficar na cabeça das pessoas. Eu penso que o Pedro há pouco explicou esse assunto muito bem e nós devemos ter outras oportunidades para o aprofundar. Mas, de facto, ninguém se pode basear para fazer qualquer tipo de discriminação, basear-se num texto como este. Mais uma vez, eu elogio o espaço que nós temos aqui para aprofundar, para estudar, para trocar impressões, porque há um aspecto que nós temos que compreender e que às vezes é muito difícil de compreender essa fronteira. Mas os princípios fundamentais da Bíblia são eternos e são perenes. São princípios, são fundamentos. As regras contextuais, no tempo ou no espaço, não são eternas nem são perenes, são contextuais. Portanto, têm que ser todas lidas à luz, e a Hortelinda explicou isso muito bem, há uma Constituição e depois há leis, decretos-leis, que podem alterar-se com muito mais facilidade ao longo do tempo do que os princípios constitucionais, que são mais longos. A dificuldade que nós muitas vezes temos, cada um de nós, as denominações religiosas, as comunidades, é compreender a diferença entre estes dois conceitos, o que é um princípio fundamental e o que é uma regra contextual ou transitória. E nós não devemos cair em nenhum de dois pontos, que é nem desvalorizar os princípios, nem hipervalorizar as regras, transformando-as em princípios. Então acho que vale a pena nós vermos um bocadinho os dois textos que tu citaste. Por exemplo, um exemplo muito concreto daquilo que eu estou a dizer, nós iremos ver num dos próximos programas, já fizeram o favor de me convidar a cá estar, tem a ver com o sábado. O que é o princípio do sábado e quais são as regras que as pessoas muitas vezes utilizam para o viver. E de facto esta diferença entre esses dois conceitos é importante. Porquê é que estaria alguém legitimado a basear-se num versículo como o que tu leste, sobre enviarei-vos pões, ou não autorizarão a que as pessoas vivam no vosso meio, se não tiverem a mesma fé? Porquê é que estaria alguém legitimado a basear-se num versículo como este para expulsar seja quem for do meio de uma comunidade, ou para ostracizar ou marginalizar, se nós temos tantos e tantos textos, pelo contrário, a apelar ao tratamento dos estrangeiros como iguais, ao amor ao próximo, até ao amor ao próprio inimigo. Um dos textos mais belos da Bíblia, no Sermão da Montanha, em que Jesus diz que o Pai faz descer o sol e a chuva sobre bons e sobre maus. Quer dizer, se o próprio Deus não faz essa acessão em função do estado espiritual de cada pessoa, o que seria o ser humano, e principalmente uma comunidade de seres humanos, porque nós vemos ao longo da história que as pessoas em comunidade muitas vezes acabam por adotar posturas, digamos assim, comportamentos que não teriam sozinhas, pelo menos no seu estado normal de racionalidade. Nós não podemos de facto interpretar um texto bíblico desta forma. O Pedro também já explicou que existe uma diferença de uma teocracia na Bíblia, em que Deus, através do meio que escolher, ou diretamente, ou através de um juiz, ou através de um profeta, está a dar indicações ao seu povo de um Estado, como aquele em que nós vivemos, em que as leis religiosas, digamos assim, os estatutos religiosos não são aplicadas totalmente na vida da comunidade, nem toda a gente partilha a mesma fé, e não se pode comparar, de facto, uma situação em que um povo inteiro decidiu ser governado diretamente por Deus, ou foi convidado para isso, ou uma sociedade secular onde as pessoas convivem de formas muito diversas. Mas mesmo assim, eu acho que mesmo neste texto de Êxodo 23, principalmente o versículo 33, que eu vou relembrar, nós ainda podemos ir buscar alguma coisa, apelando um pouco àquilo que foi a nossa conversa anterior, sobre os limites que Deus faz em situações que não são as desejáveis. O texto é: não permitam que vivam no vosso meio, para que não vos façam pecar contra mim, adorando os seus falsos deuses, o que seria para vocês uma armadilha fatal. Esta é a versão mais próxima daquilo que é a nossa linguagem de hoje. Este texto, se nós formos ver todo o capítulo anterior, ele enquadra-se numa definição geográfica da Terra Prometida. E quando nós dizemos definição geográfica, já estamos a dizer que Deus está a colocar um limite ao povo de Israel. Nós muitas vezes ouvimos os países, os estados, até civilizações, a invadir, a conquistar territórios para levar a fé aos outros povos, pela força.
Foi isso que nós vimos muitas vezes. Não vale a pena estar a dar exemplos históricos, mas a esmagadora maioria das religiões no mundo estão localizadas em áreas geográficas onde progrediram de uma forma que foi a conquista. E isso leva-nos a pensar que o que Deus está em primeiro lugar a dizer aqui é: há uma terra que eu vos prometi que vai daqui até acolá e é aquela onde vocês devem atuar como nação. E depois disso é dito que este é um limite de domínio, sendo que a palavra domínio na Bíblia implica acima de tudo um serviço, implica acima de tudo um propósito, que é o de servir quem está à volta. E este é o sonho de Deus para um povo especial para ele. Era que através dos meios suficientes para aquele povo progredir e de acordo com as leis e estatutos que o fizessem um povo separado, santo é isto que quer dizer, um povo separado dos outros povos à volta, povos que martirizavam crianças, que faziam sacrifícios, que faziam escravatura, e Deus está a dizer: vocês têm limitações, têm regras que são diferentes daqueles povos e por isso vão ser um povo especial para mim. E o sonho de Deus é que esse povo fosse um exemplo para que as pessoas que os observassem vissem como eles eram prósperos, como eram justos, como eram, eu até me atreveria a dizer, felizes, e portanto, ao olhar para esse povo, iriam ser chamados a poder participar nele. Às vezes esquecemos aqui, ou seja, a influência não seria pela conquista, mas pelo exemplo. E esquecemos aqui que há uma exceção, por exemplo, sobre os estrangeiros não estarem autorizados a não pertencerem ao povo de Deus. Nós lembramos, por exemplo, quem se recorda da história de Davi, sabe o que é que aconteceu a Urias. Urias não era um nacional israelita, era um hitita, e portanto até pagou caro com a vida aquilo que o próprio rei de Israel lhe fez, mas a verdade é que ele era um prosélito, ou seja, era alguém que manifestou que viveria de acordo com as leis do Deus daquele povo e naquele povo. Portanto, aqui o exclusivismo não é nacional, é um exclusivismo religioso com um propósito. E porquê? O que Deus quer de facto é preparar um povo e está a avisar que com influências dentro do meio desse povo não estaria em condições de os educar, de os ensinar, de os dirigir com o propósito que eles tinham de ser um exemplo. Mas também é curioso que o próprio texto nos diz, que eu não vejo aqui nenhuma autorização, não sei se os meus colegas teólogos podem ter uma opinião diferente, mas o texto não dá uma indicação de que seriam eles a expulsar aquelas pessoas. O que o texto diz é que Deus vai enviar vespões, ou seja, seria o anjo de Deus e não os israelitas ao longo do tempo a expulsar os idólatras. E isso seria feito de tal forma que eles teriam um espaço de tempo em que manifestariam ou não aceitar as regras e os estatutos de um Deus que quer preparar um determinado povo. Portanto, isto é um aspecto importante sobre a limitação de ser o povo de Israel a exercer violência, digamos assim, sobre eles ou não. A influência dos povos idólatras, no fundo, está a ser vista por Deus como um grande entrave, um obstáculo à preparação de um povo que lhe deve servir como uma referência para todos os povos à volta. Tudo isto que nós estamos a dizer pode ser contestado se nós formos pegar em filosofia, em organização social, nos dias de hoje, mas não é disso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de porque é que estes textos aparecem desta forma e de porque é que nós não podemos pegar neles, digamos assim, principalmente depois do maior exemplo vivo do que é que Deus deseja para a humanidade, que foi Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus vem à Terra e o Pedro há pouco desafiou-me com as questões da liberdade religiosa. Jesus não traz nenhum programa de governação, não diz qual é o sistema, não diz qual é o regime, não diz qual deve ser o soberano ou o suzerano, mas diz princípios muito claros que devem estar na governação. Quer dizer, nós olhamos para princípios que Jesus nos deixou, está lá não discriminação, está lá o cuidado pelas pessoas que são mais frágeis e mais desfavorecidas, está lá a justiça na aplicação da lei, está lá a caridade. Quer dizer, esses princípios que Jesus iniciou e que Jesus mostrou, desculpem, não é iniciou, que Jesus mostrou, digamos que são o corolário daquilo que Deus ao longo de gerações e gerações tentou fazer o povo compreender. E nós havemos de ver também, com certeza absoluta, noutras oportunidades, que o que Deus deseja não era que não fosse só a lei que levasse as pessoas a cumprir aquilo que é o sonho que ela tinha para elas e para a coletividade. É que estivesse na vontade, é isso que quer dizer o coração. Que fosse da vontade de cada pessoa cumprir aquilo que são as suas leis, os seus estatutos e as suas regras. Eu vou terminar só com um pequenino exemplo para... Finalmente compreendida, aceita, integrada e aplicada, portanto, como um estilo de vida, como o Pedro disse. Eu esta semana achei muito curioso sobre estas questões dos países tentarem às vezes colocar
as leis de Deus como sendo obrigatórias. Porque está-se a discutir num dos Estados Unidos da América, eu sou responsável pelo que estou a dizer, está nas notícias, no Texas está-se a discutir a obrigatoriedade de colocar as tábuas dos 10 mandamentos em todas as salas de aula. Tenho acompanhado também muito essa. É uma grande discussão, muito interessante, vale a pena ver onde é que cada um se coloca, quais são os argumentos contra, a favor. É lógico que a separação do Estado e da Igreja é o primeiro voto e agora vai continuar a ser discutido. Sim. Portanto, é lógico que o Estado e a Igreja, numa sociedade desenvolvida, democrática, liberal, devem estar separados. Mas houve uma questão muito interessante que houve alguém que colocou a um dos legisladores, portanto alguém que apresentou a lei que desejava que ela fosse votada favoravelmente. Houve alguém que lhe fez uma pergunta que foi assim: se olhar para os 10 mandamentos, qual é o quarto mandamento? E o legislador teve que esperar que alguém ao seu lado lhe dissesse, porque não se lembrava qual era o quarto mandamento. Portanto, queria impor que estivesse nas escolas, mas não sabia o quarto mandamento. E foi-lhe dito que era relativamente ao sábado. E a pessoa fez-lhe uma pergunta muito correta. Então, é tão rigoroso no cumprimento, não diz aí que é o sábado é para descansar e nós estamos a votar esta lei no dia de sábado. Portanto, é a diferença entre querer impor que a sociedade reconheça e respeite a lei do Criador ou ter um coração que recebeu os seus princípios e que os deseja aplicar. E aqui, de facto, nós temos um privilégio muito grande e vivemos numa sociedade em que é compreendido que há esta separação e que as propostas que Deus nos faz são, em primeiro lugar, para nós, depois para as nossas famílias e depois para as pessoas que voluntariamente as aceitam. É isso, é isso. E eu quero ler aqui, porque também não temos muito tempo, vamos ter 4 minutos para cada um, mas eu gostava de ler ainda em Isaías 56 e falando aquilo que tu, Paulo Sérgio, falavas aqui um pouco dos estrangeiros. Deus disse assim ao povo: aos filhos dos estrangeiros, no versículo 6 e 7, aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, para o amarem o seu nome e para serem seus servos, todos os que guardarem os sábados, não o profanando, e que abraçarem a minha aliança, também eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Portanto, também foram chamados os outros povos. Exatamente. Aquilo que Deus queria realmente do povo de Israel é que chamasse outros povos e os estrangeiros pudessem ser incluídos também no seio deste grande povo, não é? Portanto, aqui Deus está a abrir o coração a uma inclusão dos próprios estrangeiros que se unirem à aliança do Senhor. Pedro, temos aqui 4 minutos, eu vou ler aqui 2 versículos, versículo em Êxodo capítulo 21, 24 e Mateus 5, 38. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Isto em Êxodo. E em Mateus, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Como entender esta lei da retaliação dada na lei de Moisés? Jesus veio, é claro, corrigir falhas nesta lei, ou veio dar... como é que nós podemos entender esta interpretação que Jesus deu desta lei? Nós hoje estamos mesmo a auto-boicotar-nos, que é só perguntas difíceis, não é? Mas é isso, nós estamos de forma aberta a olhar para estas coisas e a tentar entendê-las, e eu vou resumir bastante, que o nosso tempo está bastante avançado, porque aproveitámo-lo bem para outras coisas. Talvez deixar 2 notas que eu acho que são suficientes, porque mais até do que falar sobre esta lei em específico, ela responder a esta pergunta permite-nos ir à procura de princípios que são aplicáveis a tudo, mais do que esta em concreto. É evidente. A primeira, vamos dizer, é corrigir o anacronismo, e acho que talvez seja uma das palavras aqui para nós deste estudo. Esta lei da retaliação, vamos dizer assim, ela não incentivava a vingança. Que essa poderá ser a primeira leitura assim mais óbvia, simplista, muito simplista. Ela limitava o castigo e limitava sobretudo a capacidade humana de escalar a vingança. Por isso é que era uma norma judicial para tentar usar como critério a proporcionalidade e o controle na violência até. Fosse entre as pessoas, fosse na aplicação da lei. Portanto, limitava a punição ao dano que tinha sido causado. Portanto, se quisermos dizer de uma forma literal, nós não encontramos aqui um incentivo ao ódio, porque o incentivo ao ódio é dizer assim: fizeram-te mal, então vai lá e rebenta com aquilo tudo. Não é? Isso é um incentivo ao ódio. Não é? Estás livre, já que fizeram... o princípio da proporcionalidade. Então, há um princípio que é controlar o ódio, não te deixar livre para usares o ódio de uma maneira cega, que é como normalmente acontece de facto quando nós ficamos com ódio ou raiva no coração. Ficamos cegos, é o que aliás costumamos dizer. Agora, voltando, ou melhor, indo agora a Jesus, podíamos dizer, ok, mas então Jesus quê? Anula, contradiz e diz, bom, esqueçam aqui a lei
Deus deu esta lei, mas vamos esquecê-la. Parece um pouco estranho que Jesus tivesse dito isso, e então aí nós temos magníficos exemplos em Jesus, até com os 10 mandamentos, e portanto eles também se aplicam aqui, que é o quê? Que Jesus veio dar a entender o verdadeiro espírito da lei. E este é um debate que ainda hoje se tem muito, que é sobre letra e espírito, e se há uma coisa que Jesus veio, ao reinterpretar isso sim a lei, mas repara que Jesus fez isso com os 10 mandamentos. Diz lá, não adulterarás, já hoje demos esse exemplo, e ele diz, se olhares com intenção para a mulher do teu próximo, já cometeste adultério. Então o que é que Jesus faz? Alarga o espírito e a capacidade, aliás, de usar de bom senso e sabedoria e profundidade para aplicar a lei. Portanto, quando Jesus diz, ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente, eu porém te digo, não resistas ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus vai usar o espírito da lei e vai provar o espírito da lei. Qual é? Parar o mal. Ele vai dizer assim, tu podes parar o mal não escalando. Então alguém deu-te uma bufetada e tu mata-lo. Podemos usar assim. Isso seria não cumprir a lei do talião, que é se alguém deu uma bufetada e tu vais matar a pessoa. Não poderias fazer isso. Só que Jesus vai estar no mesmo espírito uma alternativa. Então, tu em vez de lhe dares uma bufetada, matar já não o podias. Em vez de lhe dar uma bufetada, dás-lhe a outra face. E desarmas a pessoa e crias uma oportunidade de restauração. Então nós vemos como Jesus não anula o princípio, mas alarga-lhe o sentido e o espírito. E mostra que realmente o espírito da lei, o fundamento da lei é o amor, não é? Basicamente é isso que também mostra aqui Jesus, é o amor, ou seja, não devemos... O apóstolo Paulo depois vai dizer, responda ao mal com o bem, não é? E isto é algo que eu tento aplicar na minha vida e espero conseguir fazer mais vezes. Hortelinda, estamos a terminar, temos aqui 2 minutos, vais terminar vai ser contigo que vamos terminar. No livro de Deuteronômio 32:35 diz, minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. E em Romanos 12:19, o apóstolo Paulo diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então temos aqui alguns princípios. Que princípios temos e como é que nós podemos distinguir a vingança da justiça? Em pouco tempo. Pois, em pouco tempo podemos dizer que algumas vezes a vingança e a justiça coincidem. Nós conhecemos aquela figura que havia no povo de Israel, que era uma figura legal de alguma maneira, que era o vingador de sangue. Portanto, quando uma pessoa era assassinada, o parente mais próximo tinha o direito, o dever de perseguir o assassino para vingar, portanto, aquela pessoa. Deus não anulou isso. Deus mandou criar 6 cidades de refúgio. No caso de a pessoa ter assassinado sem querer, não é? De ser um homicídio involuntário, então essas pessoas poderiam proteger-se nessas cidades. Mas permitiu, deu de alguma maneira autoridade a esta lei do vingador de sangue. Portanto, podemos dizer que muito daquilo que, aliás, o Pedro esteve a dizer de Jesus fazer esta abertura de se bater numa face da outra, perdoa 70 vezes 7, não é para aplicar aos tribunais, nem aos governos, nem àqueles que devem fazer justiça e manter, portanto, a imperialidade das leis, não é? Porque isso é para proteção da sociedade, senão não seria possível a sociedade. O que o Senhor nos convida ao dizer para nos vingarmos é para nós, nos nossos relacionamentos pessoais, não usarmos a vingança, porque a vingança é qualquer coisa, primeiro que nos afeta a nós, porque somos igualmente transgressores, não é? Não podemos desenvolver muito isto. E um outro aspecto que é muito importante é que a vingança despenaliza o agressor. Portanto, quando tu me bates e eu te bato, o agressor diz, estamos quites. E não há espaço para ele pensar no que fez, porque fez, na profundidade da sua ação. Não há uma reflexão, não há uma maneira da pessoa pensar e do Espírito Santo poder tocar. Porque é isso que eu penso que o apóstolo Paulo visa quando fala lá nas brasas de fogo na mente. É usarmos até a ofensa que nos foi feita como um meio de redenção e de recuperação para o agressor. E isto realmente é o amor num expoente muito máximo, não é? Mateus 7:12, eu termino com este texto. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Não é? Querer fazer ao
outro aquilo que gostaria que nos fizessem a nós. Queridos amigos, foi muito bom estar convosco. Certamente este tema podíamos alargar por muito tempo, mas não temos esse tempo. Mas se alguém quiser aprender mais sobre este tema, que aqui foi explanado, nós podemos aumentar esta explanação consigo. Se quiser ter um estudo bíblico sobre este tema ou outros temas, pode enviar-nos uma mensagem para o 933 939291, 933 939291. Além disso, poderá receber também gratuitamente este manual, que está à sua disposição para o mesmo número, terá que enviar-nos uma mensagem pedindo este mesmo manual. Que o Senhor possa abençoar muito a sua vida, a sua família, a vida dos seus amigos também. Não se esqueça que podem também enviar sugestões para o nosso programa, para melhorarmos, estamos sempre a melhorar, e foi um prazer muito grande tê-lo desse lado das câmaras. Venha sempre, venha no próximo episódio, marcamos já encontro consigo. Fique bem, fique com Deus. Thank you.